Sentir firmeza não. Você crê que ele cuida de você? Amém. Melhorou um catiquinho. Como diz o mineiro, melhorou um tiquinho. Eu gostaria de ler 2 textos nessa manhã. E a gente está com um tempo legal. Acho que vai dar tempo para a gente compartilhar tudo que está aqui. Eu queria que você abrisse em primeiro lugar a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares de Salomão, fica lá depois de Salmo, depois de Provérbios, está ele lá. Amém? Você abriu aí? Abriu ou não abriu? Quem abriu diz amém. Ixi, vamos lá, espera. 2:15, Cantares ou Cântico dos Cânticos 15. Vamos lá. Por esses dias Deus trouxe essa palavra no meu coração que tem a ver com detalhes, né? Porque desde que a gente nasceu, né, você está num processo de construção para que se torne aquilo que Deus imaginou que você fosse quando você foi parar lá na barriguinha da sua mãe. Então, a gente já nasce e começa o processo de construção. Só que, paralelamente a esse processo de construção, também é um processo de desconstrução, andando junto. E aí, dependendo de como você vai caminhando por essa trilha, ou me permita a redundância, você vai caminhando por esse caminho que Deus preparou para você e para mim, a gente vai ou se construindo mais ou se desconstruindo mais. E as experiências que a gente vai vivendo é que vai nos acrescentando e vai nos tornando aquilo que nós somos hoje. Não sei se você sabe, mas você hoje não é o mesmo que era ontem. Sabia disso? Impossível. Às vezes a gente tem a impressão que é, né? Mas não é, porque cada dia traz consigo o seu mal. Isso é bíblico. E o mal traz consigo novas experiências para a gente a cada dia. Então não tem como, por mais imperceptível que seja essa mudança, de ontem para hoje você mudou. E amanhã, creia, você não vai ser o mesmo que você é hoje. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que nós precisamos de uma nova unção a cada dia. Diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Por quê? Porque a cada manhã a gente está com uma necessidade diferente, a gente está com uma neura diferente, a gente está com uma loucura diferente. E se Deus não se manifestar de forma diferente para a gente a cada dia, a gente surta, igual a gente vê tanta gente surtando por aí. E essa palavra diz exatamente a respeito desse processo. Vamos ler? Diz lá o versículo 15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Presta atenção, apanhai-me as raposas. Aí ele especifica as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. O que esse versículo está trazendo para nós? Que nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. Porque a raposa é fácil identificar, mas a raposinha é bonitinha, ela parece inofensiva, é o filhotinho. E a gente não tem raposa no Brasil, você não vê raposa, mas vamos lá. Um cachorro, você já viu um Rottweiler pequenininho? Olha o guti-guti, é uma gracinha, é uma gracinha. Aí você viu, você não se preocupa ser Rottweiler, pequenininho. Agora se ele for grande, o que você faz? Eu tô fora, mano. Você entra na casa de alguém que tem um Rottweiler, por mais que o dono fale assim, tá preso, cara, mas segura aí, fica em pé. Não, rapaz, entra. Pô, tinha lá na casa
da irmã da André motivada, meu irmão. Meu concunhado fala, não, pode entrar, cara, você é um bobão. Eu falei, bobão com a boca fechada, meu irmão, porque quando ele abre a boca, ele é um Rottweiler igual qualquer um. Mas o fato é que esse versículo vem trazendo para nós a necessidade da gente ter essa percepção de que aquele pequenininho geralmente passa, a gente, é tão bonitinho. E aí é que começa o processo de desconstrução, quando a gente vai esquecendo dos detalhes, a gente vai deixando as coisinhas pequenas passarem. Isso é tão verdade, é muito fácil entender quando a gente fala da linguagem de casamento, um divórcio. Ninguém acaba o casamento de uma hora para outra. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas não era, irmão, não era isso tudo que você via. Pequenas mortes foram ocorrendo durante o relacionamento que ocasionaram um dia que um olhou para o outro e fez aquela pergunta, você já sabe qual é. Quem é você? Não conhecia mais o outro. Por quê? Foram as pequenas mortes, os detalhes. Detalhes como você que é casado aí, irmão, prepara aí. Você que é casado, um copo d'água que a esposa traz para você. Pô, falando isso, trouxe um copo d'água para mim. Estava aqui. Não trouxe, beber minha água. Mas tudo bem. Um copo d'água e você um simples. Pô, meu amor, muito obrigado pela hora que você trouxe. Aquela comida que a gente come, né? A gente às vezes ora na hora da comida. Às vezes, né, irmão? Quando a fome está muito grande, você lembra de orar. Às vezes, quando tá, o cara só vê a comida. Mas enfim, você ora, você agradece a Deus pelo pão. Você muito obrigado. Você já agradeceu pela cozinheira? Porque tu já imaginou? A dispensa podia estar lotada, meu irmão. Agora, se não tivesse ninguém para fazer comida, não adianta nada. Não adianta você abrir o armário e falar assim, o fogão, sai não. Tem que ter alguém para meter a mão e fazer. E aí aquele, nossa, a comida está gostosa. Aquele vestido que ela colocou, o irmão já colocou 10 vezes, 1000 vezes. Mas você olha e fala assim, você ficou bonita hoje. Não, mas eu vou perder. Obrigado. Mas eu vou perder não, mano. Mas você, para mim, tá nova a cada manhã. Irmão, eu não quero não. Prepara, porque vai ser uma benção. Valeu. Obrigado. Vai ser uma benção. Você vai fazer um depósito desse, já pensou? De noite, irmão, prepara que sua noite vai ser uma coisa linda. Você vai dormir até. Estava pensando bobagem, né? Mas enfim, então esse primeiro texto é só para fazer essa introdução de que geralmente nós temos a tendência a não perceber os pequenos detalhes. E são eles que vão fazendo a diferença na nossa caminhada. Eles é que vão determinar o fim da nossa caminhada, ou melhor, como nós vamos chegar ao fim da nossa caminhada. E aí eu gostaria de entrar no texto propriamente dessa manhã, que é o Salmo 1. Está aí pertinho, só virar umas folhinhas antes aí. Vamos lá. Salmo 1, somente o seu versículo 1. Esse salmo ele é bem minucioso no que diz respeito a nos alertar sobre o processo de desconstrução que muitas vezes a gente entra e não percebe. Diz aí assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurado o homem que não anda. Você pode repetir comigo? Anda. Mais forte um pouquinho, irmão. Anda. Isso. No conselho dos ímpios, não se detém, diga detém. No caminho dos pecadores, nem se assenta, diga assenta. Na roda dos escarnecedores. Pois bem, voltando lá, aqui, Betânia também é cultura, aula de português, diz que todo verbo indica uma ação, e toda ação é praticada por um sujeito. E o sujeito em questão somos nós. E este versículo, ele destaca para nós 3 ações que muitas vezes vão fazendo parte da nossa vida e a gente não percebe. Ele primeiro fala em andar, deter e assentar. Processo. E a gente vai bater um papo aqui primeiro. Ele fala de andar. Quem não anda, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E esse versículo aqui, ele é um versículo
que às vezes as pessoas usam ele de uma forma muito legalista e tenta parecer que não andar no conselho dos ímpios é você não se relacionar com quem não professa, quem sabe, a mesma fé que eu e você. Isso não é verdade. E eu vi isso durante muito tempo na minha vida. Não se mistura, cara. Eu, quando era moleque, a maioria tinha muitas amizades que não eram crentes, em particular uma, bem próxima. E era muito complicado, porque minha mãe ficava muito preocupada. Meu filho falou: mãe, mas é gente, não é crente, mas é gente. Pô, mas a gente não falava desse jeito, ainda não tinha esse linguajar, né? A gente era bem religioso. Mas eu ficava muito triste, porque tinha essa impressão. Você ia jogar bola com a galera, pô, irmão, era tristeza. Eu ia jogar bola de calça comprida. Tu imagina jogar bola de calça comprida? O dia que eu botei um short da educação física do colégio e viram que minha perna era cabeluda, rapaz, mas me zoaram muito. Caraca, perna branca cabeluda! E eu falei: Jesus, se eu pudesse, eu matava todo mundo. Mas a gente vai fazendo essas coisas aí, a gente vai achando que não andar significa não se relacionar. E não é isso. Não andar significa se relacionar sem se corromper. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento. E a gente vai vendo que tem gente que, quando entra para a igreja, aceita Jesus, né? E é um termo muito usado: eu agora virei crente. Eu queria saber como é que é isso. Sabe como é que eu imagino o cara virar crente? Você já viu o Super-Homem, quando ele trocava de roupa? Eu lembro de uma cena que ele entrava na porta do banco, né? Aquela porta giratória. Aí ele entrava de terra e saía do outro lado do Super-Homem. Eu fico imaginando o cara virando crente assim. Ele entra e não é assim que funciona. Não é passe de mágica. Você aceita Jesus, meu irmão? Então prepara, que é o início da caminhada. A gente falava sobre isso ontem. É o início da caminhada. E o grande problema é que muita gente acha que aceitei Jesus por um processo findou. Agora eu não vou mais para o inferno, não, irmão. Agora você tem consciência de que precisa lutar para não ir. Porque nada mudou. A vida continua. Só que agora você tem uma consciência que faz com que você entenda que você tem um ajudador, que na força do nosso braço não dá para fazer sozinho. Muito bem, e a gente vai vendo gente que vira crente e, ao invés de se tornar uma pessoa melhor, porque Jesus, quando entra na vida da gente, ele entra para fazer a gente melhorar, né? É transformação. Só que tem gente que a gente olha e fala assim: cara, eu preferi esse cara quando ele não era crente, porque o bicho ficou chato, ficou insuportável. É aquele camarada que ele tem mais prazer em botar gente no inferno do que gente no céu. Você já viu um crente assim? O cara não está preocupado em falar de Deus, ele está preocupado em falar que você vai para o inferno, viu? O cara, aí daqui a pouco, o cara, quando vê o sujeito, que bicho, vem aquele mala, aí sai todo mundo, aí o cara espalha a brasa, tá uma rodinha de gente conversando, o cara chegou, meu irmão, aí dá dor de barriga em todo mundo. Peraí, eu vou ali no banheiro, eu vou beber água, daqui a pouco o cara tá só, saiu todo mundo, por quê? Cara, porque eu tenho um mala. E tem crente mala. Porque a religião faz isso com a gente. A religião nos leva para um caminho a entender que não andar é não estar junto, é não se relacionar. E não, você tem que se relacionar. A palavra diz que nós somos o quê? Sal e luz. E a mesma palavra diz de que adianta o sal se não salgar? Só serve para ser lançado no fogo e pisado pelos homens. Então a gente tem que ser sal fora do saleiro. Você tem que salgar. O que o sal faz? Dá sabor. Você já comeu uma comida sem sal ou com pouco sal? Pô, irmão, eu detesto. Eu precisava diminuir o sal, mas quando eu faço arroz lá em casa, a André diz assim: pesou a mão no sal. Porque eu gosto de botar um salzinho. O sal dá sabor. E o convite de Deus para nós, na terra, é que a gente dê sabor na vida das pessoas que estão ao nosso lado. E como é que começa esse sabor? Começa onde? Dentro de casa. A gente tem que começar dando sabor na vida da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, para quem não é casado, na vida do pai, da mãe. O que teu pai e tua mãe falam quando pensa em você? O que a tua esposa fala quando pensa em você? O que ela tem? O que seu marido fala quando pensa em você? Essa é a nossa primeira preocupação dentro de casa, até mesmo porque lá em Timóteo 5,8 diz o seguinte: aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, e as suas orações são impedidas. Viu que peso? Já pensou? Se você não é benção dentro da tua casa, meu irmão está perdendo tempo de orar. Porque a Bíblia fala que Deus não vai ouvir a sua oração, nem a minha. Então a gente tem que começar a fazer diferença dentro de casa.
E aí quando sai de casa, trabalho, faculdade, sei lá para onde você anda, academia, meu irmão. Pô, na academia. Vai que Deus quer te usar para alguém lá dentro. E quando eu falo de te usar, não estou falando daquele, eis que te digo, xuricanda, xurianda. Não é isso. É às vezes te usar com um sorriso, cara. Te usar para dar um abraço, um aperto de mão, cara. Às vezes a pessoa tem anos que não é abraçada, está se sentindo, isso mesmo, do cavalo que não entrou em cena, né? Porque tem um cavalo que não entrou em cena e ainda tá bom, mas está se sentindo aquilo do cavalo que não entrou em cena. E às vezes é um sorriso que você dá, um aperto de mão, cara, caraca, bicho, pô, alguém notou que eu existo aqui, todo mundo fedido, porque, cara, tem umas academias aí que, né? Fica aqui, o pessoal tá ouvindo na internet, se faz academia, passa desodorante que é bom. Mas tem uma galera fedida. Aí o cara fala, bicho, no meio dessa fedida eu tô até vencido aqui, mas o cara veio, apertou minha mão. E às vezes você não tem ideia do que Deus pode fazer através do aperto de mão, não falou nada. Só, pô, cara, pô, legal. Pô, tu tá aqui todo dia, né? Pô, bicho, isso aí, pô, tô vendo aí. Pô, tá diminuindo a barriga, dá uma moralzinha, né? Às vezes é só pra fazer média, né? A barriga continua dentro da mãe. Mas, pô, cara, tô notando aí que tu tá. Que nem eu, fazendo academia, bicho. Pô, eu tenho espelho em casa, né? Aí o instrutor falou assim, pô, tô vendo que tu já tá ficando definido. Eu falei, ô Jesus, ô mentiroso, ele tá achando que eu vou sair da academia dele, você não vai. Mas, pô, mas dá uma moral. Por mais que você tenha espelho em casa, fala, pô, cara, será que é mesmo? Pô, de repente, não vai que eu não tô enxergando. Mas enfim, é isso. E o convite de Deus pra gente é para que a gente se relacione e faça diferença nos nossos relacionamentos. Para que as pessoas que andam conosco, quando elas olharem para trás, falam assim, cara, depois que eu conheci esse cara, eu fiquei um pouquinho melhor do que eu era antes. E essa é a proposta de Deus. Um pouquinho mais rico, né? Um pouquinho mais rico. E a riqueza maior é a riqueza interior, porque tem tanta gente rica por fora, mas por dentro é um mendigo. Mendigo. Relacionamentos. Olho no olho. Quando nos relacionamos, podemos ser influenciadores ou influenciados. E é esse cuidado que Deus quer que você tome nos seus relacionamentos. Até mesmo porque a gente vai voltar a falar isso mais na frente, que nós somos frutos dos nossos encontros. Resultado, fruto, né? Resultado dos nossos encontros. Aquilo que você é hoje é o resultado dos relacionamentos que você teve durante toda a sua vida. E o que você vai ser no final do ano é o resultado dos relacionamentos que você vai ter durante esse ano. Então a gente tem que estar atento para isso. Qual é o nível dos relacionamentos que eu estou tendo? Quem eu sou ou quem eu me tornei depois que eu me relacionei com? Me tornei melhor ou me tornei pior? Se tornou pior, irmão, mete o pé. Como diz o Adriano Gospel Funk, na música dele, chuta que é laço, sai batido. Agora, se você percebeu que aquela pessoa te acrescentou, cola, irmão. Porque se você quer aqui uma estatística, hoje a gente tem muito mais pessoas que nos tiram do que nos acrescentam. Então, se você tem tido o privilégio de estar do lado de pessoas que acrescentam, cola, irmão, e não perde de vista, porque você é um privilegiado. Bem? Prosseguindo, andar. Então, só lembrando, andar significa, não andar significa se relacionar sem se corromper. Deter. O que é deter? Qual é o verbo que a gente pode usar como sinônimo de deter? Parar. E aí, só para. Quando é que a gente para durante uma caminhada? Quando a gente está cansado. Cara. Cansado. Já é um estágio mais profundo. Primeiro, você andou e nos relacionamentos que você construiu, você mais foi subtraído do que foi acrescentado. E quando você é mais subtraído do que acrescentado, vixe, balança comercial favorável e desfavorável, déficit e superávit, você fica em déficit, irmão. E quando a gente fica com esse déficit dentro de nós, a caminhada fica mais pesada. E aí é o momento em que a gente para. É o momento em que a gente começa a pensar se vale a pena continuar na caminhada. Então, ou seja, já descemos um pouquinho mais para o fundo do poço. E eu coloquei aqui sobre caminhada um testemunho que é importante quando a gente fala de caminhada, a gente fala de limites. Eu vou contar um testemunho meu. Eu meti da corredor uns anos atrás,
Todo dia de manhã saía, corria, meus 6 kmzinho, chegava com a língua arrastando, mas chegava. Pô, mas comecei a me sentir bem. E a língua foi diminuindo. Cada vez que eu ia correndo mais, eu fui me empolgando. Falei, pô, cara, estou me sentindo melhor. Aí eu tenho uns amigos abençoados, corredores, profissionais, que participam de corridas aqui em Brasília. Assim, pô, cara, pô, bicho, tu tá correndo? Tô, cara, pô, todo dia de manhã 6 km. Pô, tem uma corrida pra gente aí de 8 km. Falei, bicho, não, 8 não dá não, cara. Tô correndo 6. 6 é o meu limite. Não, cara, mas quem corre 6 corre 8. Eu falei, meu irmão, depois dos 6 tem mais 2. Não, cara, então é manha. E eu fui, irmão, na onda dos caras. Me inscrevi na corrida. E aí comecei a corrida. Tá rindo, né, André? E aí comecei a corrida, né? Pô, comecei, né, gatinho, né? Falei, pô, cara, 8 km, pô, vou bater meu recorde hoje. Comecei, irmão, quando chegou nos 3 km, aí eu já comecei a sentir as pernas mais pesadas. Falei, caramba, ainda falta mais 5 para terminar. Falei, não, mas vamos lá. Aí quando eu tô aí no 4º quilômetro, pô, passa um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade por mim, aí passou. Falei, não, irmão, esse velhinho não vai me passar não, que isso, né? Desaforo, velho. Aí, corri, passei o velhinho. Aí as pernas começaram a pesar, o sol na cabeça. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô sozinho não. Deve ter algum demônio que entrou na minha mente e me fez estar aqui. Eu falei, não, eu vou parar. Aí parei, comecei a caminhar. Aí quem vem correndo? O velhinho. Aí ele passou de novo. Falei, não, senhor, é muita prova. Esse velhinho não vai me passar não, vai sair correndo. Aí, quando chegou uns 5 quilômetros, eu já estava só o bagaço da laranja. Aí eu falei, quer saber? Deixa o velhinho embora. Aí comecei a caminhar. Aí o velhinho passou, eu falei, é isso aí, meu tio, vai mesmo, vai na fé, Deus lhe abençoe. Aí deu uma caminhada, eu falei, pô, não, mas peraí, não, isso é falta de moral. Me ligo, né? Não, isso é falta de moral. Eu não vou nem que seja devagarzinho. Aí fui devagarzinho, no passinho da saúde, 6 quilômetros. Aí quando estava no 7 quilômetros, já estava, irmão, daquele jeito que você pode imaginar. Aí eu falei, não, peraí. Não, parei, eu vou andando. Chega, tô no limite, eu vou caminhando. Aí eu olhei para trás e vi um cara correndo lá atrás no passinho da saúde. Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Quando ele passar por mim, eu colo do lado dele, a Bíblia fala, né, irmão, melhor ser 2 do que 1. Vou do lado dele, vai um dando moral pro outro, no final da corrida, vamos embora. Aí fiquei. Quando ele passou, eu já morto. Aí o cara passou no passinho de saúde e eu colei do lado dele. Aí quando a gente passa num cruzamento, o pessoal do balizamento estava discutindo com o motorista. Aí o cara começa a puxar assunto. Irmão, eu não aguentava nem respirar. O cara queria conversar. Aí começou. Aí ele, o cara estressado, eu. Pô, cara, mas tem gente que não. Eu falei, o que tu acha? Eu falei, pô, cara, acho que eu vou parar que eu tô passando mal. E comecei a vomitar e foi café da manhã, foi tudo. E o cara só assustou. Falei, aí a pessoa passou de mim, cara. Aí daqui a pouco, falei, agora tô mais leve. Aí cheguei no final da corrida, rapaz, quando eu cheguei, que eu vi os caras que me incentivaram a correr os 8 km, eu só não chamei eles de bonito. Falei, seus abençoados, que tem os palavrão de crente, não sabia se você conhece, né? Seus amalequita, seus amorreu. Falei, vocês estão doidos, cara. Mas, ou seja, por quê? Passei do meu limite. E toda vez que a gente passa do nosso limite na caminhada, a tendência é o quê? Você vai parar, cara. Vai parar, você vai cair. E o deter fala disso. É nesse momento que o cansaço já se instaurou na alma de uma forma que caminhar já está começando a ser, ou melhor, deixar de caminhar já passa a ser uma possibilidade. Já começa a considerar, pô, cara, acho que eu não vou à igreja não. Tem uma reunião durante a semana, irmão, domingo de manhã, estou cansado. Ai, meu Deus, pode talvez, pode dar. A gente já passa a considerar. E a gente aprende lá no Salmo 133 que Deus ordena a bênção aonde? Na comunhão. Viver em comunhão é mais do que uma bênção, é uma necessidade. Nós precisamos de gente do nosso lado. Deter é quando, além de negociar a forma, eu começo a negociar princípios. E aí é um grande problema. E dentro dessa palavra,
porque vai para a internet, o deter ainda não é um problema para Deus, porque Jesus não tem problema com quem está com vontade de parar ou quem já parou. Nosso problema não é problema para Deus, às vezes é problema para quem está do lado da gente, para quem nos olha, mas para Deus não é. Mas ainda tem um estágio depois do deter mais agravante, que é o assentar. Quando você se assenta, é aquele momento em que a gente joga a toalha. É quando você fala assim, não, realmente eu... Tipo lá, se eu tivesse corrido e falasse, não, opa, caiu. Eu vou parar por aqui, chega, não vale a pena continuar. É o estágio onde eu já perdi as características de cidadão do reino e já assumi a forma do mundo. E aí não tem como falar disso sem lembrar do que diz Romanos 12:2. Quem lembra aí? De qual? Não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? Tomar a forma de. Quando a gente se assenta, é porque você já tomou a forma. É porque você já se tornou escravo das suas necessidades. E a escravidão é muito complicada quando a gente se torna escravo de novo. E aí você entende, a gente conversava também ontem à noite sobre isso, sobre as estatísticas do número de pessoas fora da igreja. Tanto de gente que já esteve e não está mais. Não tem um lugar, cara, onde você chegue para bater um papo e ele encosta alguém e fala assim, pô, cara, eu já fui da igreja. Pô, cara, tu já foi, o que aconteceu? O que aconteceu? Andou, se deteve e se assentou. E a gente vai vendo um monte de gente abrindo mão de estar junto, justamente porque nós somos resultado dos nossos encontros. E durante o caminho, enquanto ainda estava na caminhada, foi se encontrando com gente que, ao invés de incentivar você a ir em direção a Deus, não, cara, que isso, não precisa não, isso aí é coisa de... Precisa de igreja não, cara. Precisa de... Pastor é tudo safado. Tem um monte de safado, mas tem muita gente boa, tem muita gente de Deus por aí. E uma vez eu entrei, o Tiago foi pregar numa igreja, a gente foi lá, né, Tiago? E uma frase me impactou quando eu entrei. Tinha lá um slide dizendo assim, ó: Jesus veio para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Falei, caraca, bicho, matou a pau. Porque a gente vai vendo que às vezes a gente entra aqui e emburrece. A gente vai perdendo a capacidade de pensar. E na verdade, não é que a gente vai perdendo a capacidade de pensar. Vão retirando de nós a consciência da necessidade que nós temos de sermos seres pensantes. Porque quem pensa, questiona. E às vezes as pessoas não querem ser questionadas. Então não é tão inocente assim. E a gente vai entrando nesse ciclo sem perceber. E a gente para de questionar. E aí você vai vendo pessoas reclamando de frustrações no meio da comunhão. E aí você pergunta, tudo bem, mas e quando você viu tudo isso que você está me falando que você viu, o que você fez? Ah, eu peguei e não voltei mais lá. Ué, mas por que você não voltou? Por que você não conversou? Por que você não falou? Por que você não abriu a boca? Mas é muito mais fácil você abandonar do que você permaneceu. O convite para o abandono, ele sempre parece mais atrativo, porque a caminhada é difícil. E deixar de caminhar, ainda que não seja o melhor, é uma sensação de saciedade. Pô, a corridinha de 8 km faz bem, mas quando eu estava lá nos 7, lá morrendo, pô, vai dizer para mim que corrida faz bem, eu ia mandar liberar a palavra de bênção sobre a sua vida. Eu falo, sai daqui que tu é enviado de Satanás para botar a base do inferno na minha vida. Porque eu estava cansado, e às vezes quando a gente está cansado, a gente fica nesse estado. A gente acha que, cara, embora eu saiba que quando eu chegar lá, eu tenho a medalhinha, eu ganhei a medalha. Não cheguei, ganhei a medalha. Pô, vai ter a medalha. Vai ter banana, laranja, vai ter suco. Pô, não, mas... não. Vale mais a pena parar. Ainda que eu saiba que depois bate a frustração. Porque eu não acredito que exista ninguém que um dia esteve na comunhão e hoje está fora dela que está feliz. Se fala que está mentiroso. 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 Frustrado.
mas a despeito do sentimento de frustração e de solidão, não tem coragem de voltar. E isso é muito fácil de entender por que acontece. Porque quando você vive na comunhão, você vive num ambiente de liberdade. Falamos disso ontem também. Cara, você é livre. E a gente conversando ontem, alguém falou assim, pô, mas ele assim meio temeroso de falar, não, mas eu fico pensando, pô, por que Deus botou Adão, Eva e a serpente no mesmo contexto, se ele sabia? Aí o Júnior falou, e eu concordei, eu falei, não, cara, porque desde o princípio, Deus queria mostrar pra gente que o ambiente relacional com ele é um ambiente de liberdade, cara, onde você tem a opção de fazer ou não fazer. E a escolha é sua. É sua. Deus não tem nada a ver com isso. Livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Mas é sempre mais fácil a gente tentar ver da forma que nos convém, né? E a gente falava disso, cara. A gente está chegando a um ponto que as pessoas veem o que querem ver. Existe um termo que diz, né? Audição seletiva, já viu? Aquele cara que ele ouve só o que ele quer, mas agora tem a visão seletiva também. Às vezes a gente só vê o que a gente quer ver. E quando a gente só vê o que a gente quer ver, a gente vê sempre as circunstâncias só por um lado. E filosoficamente falando, nós temos que aprender que, no mínimo, se a gente quiser tomar uma decisão coerente, você tem que olhar um problema por vários ângulos. Porque senão você está propício a tomar uma decisão equivocada. Pois bem, assentar. Somos resultados dos nossos encontros. Inclusive quando estamos sozinhos. Pô, que doideira é essa, cara? Já ouviu falar em internet? Facebook? Orkut está fora de moda, né? Pessoal, Orkut, né? Facebook, Twitter. O que você está se encontrando se você está na frente do seu computador? São relacionamentos que podem estar nos acrescentando ou subtraindo algo de nós. E para terminar, eu queria te dar uma boa notícia. Para Jesus pouco importa se estamos nesse processo e em que estágio dele nós estamos, pois ele nunca desiste de nós, está sempre com seus braços abertos. E quando eu falo de braços abertos, eu lembro do filho pródigo. Você lembra? O pai, quando viu o filho, poxa, tragam 3 coisas que ele falou para trazer: anel, novas roupas e sandália. Naquele contexto, cada um desses itens tem um significado. O anel significa autoridade. Se o processo de desconstrução dentro da gente está grande, meu irmão, volta. E Deus está pronto para te devolver a autoridade sobre aqueles sentimentos que geralmente querem levar a gente para longe de Deus. Roupas novas, honra. Deus quer nos honrar a cada dia. E sandálias. Naquela época, só andava de sandália quem era livre, porque os escravos andavam descalços. Então Deus quer nos dar autoridade, honra, e quer nos devolver a liberdade. Uma liberdade que não tem nada a ver com grade, mas é uma liberdade dentro. Tanta gente bonita por fora parece livre, mas por dentro está cheio de cadeia, aprisionado. E quando você está aprisionado por dentro, você pode ter tudo à sua volta que proporcione uma vida tremenda. Você vê gente com um salário maneiro, uma casa 10, um carro show, mas infeliz. Por quê? Dentro está cheio de cadeia, está aprisionado. E quando a gente vive essa vida de prisão, essas cadeias comprometem a nossa visão. E com relação a isso, a palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti se tornará treva. Então Deus quer entrar, fazer morada e modificar o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para a nossa esposa, para a nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos amigos, que a gente possa olhar para eles. Eu falava com o Marquito, que a gente tem estabelecido os nossos relacionamentos
com motivações equivocadas. A gente estabelece que nossos relacionamentos sejam matrimoniais ou fraternais, baseado na expectativa de o que o outro tem para me oferecer. E qual é o grande trauma de quem está frustrado com o relacionamento? Porque ao se relacionar, descobriu que aquela pessoa com quem se relacionou não tinha pelo menos o que ela achava que deveria ter para oferecer. E aí se frustrou. Agora você quer ser bem sucedido nos seus relacionamentos, começando dentro da sua casa? Se relacione pensando assim: o que eu posso fazer para tornar a sua vida mais fácil, para tornar a sua vida melhor? Aí você vai ver que a coisa vai mudar. Até mesmo porque tem uma teoria José Carmiliana, bonita isso, né? Me entendo agora, que pessoas felizes fazem pessoas felizes. Você já viu do lado de alguém pesado, cara? Aquele cara que só fala mal, só sabe reclamar de salário. Rapaz, tu fica 2 minutos com um cara desse, tu sai pesado. Agora você já teve também do lado daquela pessoa que, cara, o mundo tá caindo. Mas não, cara, não, mas vai melhorar, vai dar certo. Isso aqui é só... Pô, você fala assim: caralho, bicho, o cara tá passando por esse problema. E eu vou para lá para consolar isso, vou consolar. E esse é o convite de Deus para nós. Para que nós sejamos homens e mulheres, por onde a gente anda, de nós fluam rios de água viva. Lembra da pregação da semana retrasada? Falou sobre o Monte Hermon, né? Monte Hermon, águas, o orvalho que jorra e abastece toda a cadeia montanhosa de cima. Nós somos convidados para ser Monte Hermon. Amém? É isso aí, gente. Essa palavra que eu queria compartilhar. Ó, cravado, meio-dia. Ó, tô ficando bom nisso. Deus abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado.